Olá, seja muito bem-vinda ao programa Relacionamento Casa, um espaço onde você encontra os passos do caminho para encontrar um relacionamento sério na sua vida, um relacionamento de confiança e amor. Eu sou a Susana Silva, sou psicóloga e coach e tenho-me focado nesta área dos relacionamentos. Hoje, especificamente neste episódio, eu quero falar sobre como evitar que a insegurança estrague um relacionamento que poderia dar certo. Vamos contextualizar. Quando eu falo aqui de evitar que a insegurança estrague um relacionamento, eu estou a falar daquela insegurança que num relacionamento a faz estar sempre ansiosa, com medo, com comportamentos de dependência, com medo de ser abandonada, de perder o relacionamento, de ser traída, com medo de não ser suficiente. Então é dessa insegurança que eu estou a falar e é dessa insegurança que muitas vezes afasta de si boas oportunidades de relacionamento, porque essa insegurança desgasta emocionalmente o relacionamento, sobretudo quando ele está numa fase muito inicial. Então é sobre isso que eu quero conversar consigo hoje. E quando eu falo de um relacionamento que poderia dar certo e que muitas vezes é abalado por esta insegurança, eu estou a falar daquele relacionamento que, à partida, tem valores e expectativas e objetivos semelhantes, e daí a ideia de que ele poderia dar certo. Quando as pessoas estão na mesma sintonia, quando as pessoas querem algo comum, têm objetivos comuns, onde há a oportunidade de dar e receber amor, afeto, companheirismo. É esse o relacionamento que eu me refiro quando eu falo de um relacionamento que poderia dar certo. E é esse que eu quero que você consiga se conectar com ele sem deixar que a insegurança e os medos afastem esse tipo de relacionamento. Então, nesta aula hoje, neste tema de hoje, eu não vou falar-lhe aqui sobre como é que você pode ser a mulher perfeita, aquela mulher super poderosa e super segura que nada a abala, nada a afeta, aquela é que está sempre sob controle nas relações. Não é isso, até porque isso é um estereótipo que não existe essa mulher na realidade. Então, eu não lhe vou falar sobre isso, não é sobre isso que eu lhe vou falar. Eu vou lhe falar sobre como é que você pode lidar com a insegurança que aparece no relacionamento. De onde é que ela vem? Como é que você pode olhar para ela e trabalhá-la no sentido de ela diminuir, de ela não deixar afastar de si boas oportunidades de relacionamento. E quando eu falo daqui do relacionamento que poderia dar certo, eu também não estou a falar de um relacionamento qualquer, muito menos daqueles relacionamentos que você desde o início percebe que têm objetivos, desejos, momentos diferentes, que a pessoa não quer a mesma coisa que você. Nesse tipo de relacionamento, até é bastante importante e funcional que a insegurança apareça, porque aí ela aparece com a função e a intenção de lhe comunicar que é melhor sair dali. Então aí é importante que haja insegurança. Mas voltando e resumindo, o que hoje nós vamos aqui nos concentrar é sobre essa insegurança que muitas vezes é excessiva e que surge, que prejudica um relacionamento que até tem um alinhamento que poderia dar certo. Então vamos falar sobre isso. Como é que você pode aprender a olhar para essa insegurança e aprender a lidar com ela de uma maneira que ela não atrapalhe os seus relacionamentos, porque talvez você que está aqui a ouvir-me seja uma mulher que até já teve boas oportunidades de relacionamento, mas não entra por causa dessa insegurança, ou entra no relacionamento, mas depois fica muito insegura e essa insegurança acaba por desgastar. Então vamos olhar para isso, sim? Pode ser que às vezes a sua insegurança seja mais projetada sobre si mesma. No caso, por exemplo, se você tiver uma insegurança muito direcionada ao seu corpo, de não se sentir confortável e segura com o seu corpo, com a sua imagem, você não se sente suficiente, você não se sente merecedora, você não acredita que é capaz de entrar num relacionamento, de ser amada. Isso é uma insegurança. Existe também aquela insegurança que a faz estar sempre a olhar para as outras
mulheres, a comparar-se com as outras mulheres, sempre se achando menos interessante do que as outras. Isso é uma insegurança muito profunda sobre si mesma. E também existe então uma outra insegurança que é mais direcionada para a relação em si, para o relacionamento em si. E é uma insegurança que aparece sobre a forma de um medo constante de perder aquela pessoa, um medo de ser traída, um medo de que a qualquer momento a relação vai acabar, um medo de que a qualquer momento a pessoa vai perder o interesse, um medo de que a qualquer momento a relação possa é, ser interrompida, e muitas vezes é uma insegurança que faz a pessoa se anular para que não corra o risco, não ponha em risco a relação. Enfim, tudo isto é insegurança, uma mais direcionada sobre si mesma, outra mais direcionada sobre o relacionamento, mas as duas andam de mãos dadas. Então, uma pessoa que tem uma insegurança muito grande sobre si mesma vai sentir o impacto disso na relação. A relação vai ter um impacto, uma consequência. E o contrário também. Um relacionamento que é marcado pela insegurança também mostra que a pessoa que está lá no relacionamento é uma pessoa insegura. Então, uma anda junto com a outra. Eu encontro com muita frequência dois perfis de mulheres que têm dificuldade em encontrar ou em manter um relacionamento. Então, a primeira manifestação de insegurança comum e que aparece muito entre as mulheres que têm dificuldade em encontrar um relacionamento é a manifestação de carência. É aquela insegurança que faz as mulheres se sentir carentes, dependentes emocionalmente de alguém. Aqui encontramos as mulheres que querem muito ter um relacionamento, que buscam um relacionamento, que muitas vezes entram num relacionamento com muita rapidez, com muita facilidade, com um envolvimento muito rápido e fácil, muitas vezes sem conhecer a pessoa. Elas sentem-se tão inseguras e tão incapazes de se nutrir a si mesmas, de se assegurar a si mesmas, que elas entram rapidamente neste comportamento de carência, de dependência emocional. Então, na base da carência e da dependência emocional, existe essa insegurança muito grande. E depois temos um segundo perfil, que é o evitamento. O evitamento é uma ou outra manifestação da insegurança e que faz as mulheres não entrar num relacionamento, não querer entrar num relacionamento, se sabotarem, se armadilharem para não entrar num relacionamento por causa da insegurança. Então, estas mulheres são aquelas que lá no fundo delas, elas até gostariam de ser amadas, de amar, de ser amadas, de ter um relacionamento, mas elas evitam, porque elas têm muita insegurança interna e têm muito medo de sofrer. Então, os dois tipos de manifestação, de perfil de mulher, têm na sua base uma profunda insegurança. E as duas acabam muitas vezes por afastar de si boas oportunidades de relacionamento, pessoas que poderiam ser até um bom companheiro, um bom parceiro, constituir uma parceria juntos, poderia ser muito bom, mas por conta da carência, por conta do evitamento, a relação não avança. Então é preciso olhar para isto. Então, e por que é importante aprender a lidar com a insegurança? Porque é importante aprender a não deixar que a sua insegurança afaste de si um possível bom relacionamento? É muito importante isso, porque muitos relacionamentos entre pessoas que têm valores, que têm desejos comuns, muitas dessas relações não avançam por causa desta barreira da insegurança. Eu vejo isso muito a acontecer. Então, aprender a identificar, aprender a cuidar da insegurança pode ser um acelerador para que você encontre um relacionamento bom, um relacionamento feliz, um relacionamento de confiança e amor, onde possa até aprender a se sentir segura.
Olhar para isto é a sua oportunidade de você identificar as origens da sua insegurança também. Identificar de onde é que vem a sua insegurança, você ganha a oportunidade de trabalhar mais aprofundadamente nas raízes, na origem da insegurança e daí diminuir este comportamento com mais eficiência, com mais resultado. Se você não olha para isso, ela nunca vai passar. É como as ervas daninhas, que se a gente só poda, só corta a grama, a relva em cima, mas não arranca a raiz disso, ela vai voltar. Então é mesmo importante que você queira arrancar a raiz da sua insegurança, queira perceber onde é que ela vem e arrancá-la, para que ela não esteja constantemente a sabotar os seus relacionamentos ou a fazê-la entrar em relacionamentos que acabam por não dar certo. É muito importante você olhar para isto, mas é sempre uma escolha sua. Você pode continuar sem olhar para isto e fingir que não é nada consigo. Você pode escolher não querer ir lá, olhar para as origens, para as raízes da sua insegurança e continuar a fazer como sempre fez e a obter os resultados que sempre obteve. Muitas pessoas, não sei se é o seu caso, talvez seja ou não, mas muitas pessoas preferem, ao invés de fazer este trabalho de se questionar e buscar em si as transformações necessárias para encontrar um relacionamento de amor, muitas pessoas preferem continuar a olhar para fora e a culpabilizar e a responsabilizar o outro. Culpar os homens, dizer que eles não são confiáveis, ou continuar à espera que um dia chegue alguém que lhe traga toda a segurança do mundo, que a segurança vem de fora, que alguém vai trazer essa segurança de fora para preencher uma insegurança que é minha. Então, assim, a escolha é sua. O problema é que se você escolher não olhar para isto, se você escolher continuar como sempre continuou, ou optar por outras soluções que podem ser mais fáceis e mais rápidas e mais superficiais, eu diria, se você continuar a fazer isso, é que você vai continuar a ter o mesmo problema de sempre. Ou vai atrair homens inseguros, porque é o que você tem dentro de si a puxar, a atrair, ou vai encontrar homens que se vão aproveitar da sua insegurança. Então, escolha o que é importante, de facto. E eu acho assim muito corajoso quando a pessoa se disponibiliza para realmente fazer este trabalho de busca interna, de aprofundamento, de autoconhecimento. Eu tenho neste momento algumas clientes minhas que tem sido assim muito interessante ver o processo delas e ver como elas têm evoluído. Estou a lembrar-me de uma delas em particular que ela, quando ela iniciou um processo profundo de autoconhecimento e quando ela começou a se sentir mais segura, mais autoconfiante a partir deste processo de autoconhecimento, ela naturalmente começou a se abrir a um relacionamento, ela começou a deixar de lado o medo que ela tinha antes e começou a se disponibilizar para uma relação. E ela hoje está a iniciar uma relação e está a avaliar se é uma relação que poderá dar certo ou não. Está nessa fase. Então, vale a pena a pessoa que realmente quer um relacionamento fazer este trabalho. Tenho uma outra cliente minha que eu estou-me a lembrar que ela está num relacionamento, mas que era um relacionamento muito turbulento, muito intoxicado por esta questão da insegurança. Mas esta questão da insegurança era da história dela, por conta dela. E ela tinha de resolver isso dentro dela. Só que ela punha isso em cima do outro. Ela culpabilizava o outro por ela ser insegura, como se ela dizia assim: porque tu não me dás segurança, porque tu fazes isso e isso deixa-me insegura. Pode ser que ele faça coisas que a deixem insegura, mas a insegurança já estava lá antes dele fazer as coisas. Então ela tem que olhar para isso, ela está nesse processo agora de olhar para isso e quando ela se compreendeu que era uma responsabilidade dela, quando ela entendeu isso e começou a diminuir
as cobranças, as desconfianças que ela normalmente tinha frequentemente, ela começou a sentir um, um melhoramento na relação dela com ela mesma e na relação dela com o parceiro. O momento talvez seja agora de você começar a fazer algo diferente daquilo que sempre fez, certo? Talvez você possa dizer que dificilmente um relacionamento vai dar certo, porque realmente os homens hoje em dia são muito pouco confiáveis. Eu entendo que se você teve várias experiências negativas com homens e se realmente você passou por experiências em que foi traída, em que foi traída na sua confiança, é natural que você pense assim. E pode ser que alguns homens sejam de facto não merecedores da sua confiança, da nossa confiança. Mas será que são todos assim? Não é? Será que todos os homens do mundo são assim? Talvez não. Talvez não. Talvez de facto você tenha estado até aqui muito envolvida com esse tipo de homens, mas eu quero lhe dizer que nem todos são assim. E, e também quero questioná-la se você é, se você confia em si mesma. Porque às vezes a gente quer confiar no outro, mas a gente nem sequer confia em nós. Não é? A gente quer que alguém nos dê confiança, nos passe confiança, nos assegure segurança, tranquilidade, mas será que nós já fazemos isso connosco mesmas? Será que nós temos também a capacidade de fazer isso na relação com o outro? Então, para um relacionamento dar certo, ser confiável e seguro, a responsabilidade não é só do outro. Nós temos também uma responsabilidade. E é preciso a gente se questionar se a gente tem feito o que está dentro da nossa responsabilidade. E o que é isso que está dentro da nossa responsabilidade? É se conhecer, é saber e trabalhar internamente as nossas questões para a gente se desenvolver, para nós sermos uma mais segura, mais amorosa, mais confiável, mais amiga, mais alegre. É isso. Então é preciso a gente fazer a nossa parte. Para quê? Para que quando a pessoa certa chegar, quando esse parceiro, esse companheiro que a gente espera, que a gente busca, que a gente idealiza, quando ele chegar, para que você não o perca, por você não ser a pessoa certa para ele. Faz sentido? Porque nós estamos à espera da pessoa certa, queremos a pessoa certa e essa pessoa certa também provavelmente anda à procura da pessoa certa dela. Então, a minha questão aqui é: quando essa pessoa certa chegar e você identificar essa pessoa, será que você fez a sua parte? Será que você fez o seu trabalho de se tornar a pessoa certa para ele? Não é? De olhar para si, de cuidar de si, das suas questões, das suas dificuldades, das suas questões emocionais. Há muito trabalho para a gente fazer dentro da gente mesmo. Então é só querer. E agora talvez você esteja a pensar, ok, mas e como é que eu faço então para evitar que a minha insegurança estrague um relacionamento que poderia dar certo? Como é que é exatamente que eu posso fazer isso? Então eu vou-lhe falar de dois erros comuns que habitualmente as pessoas fazem e que se você se identifica com eles e os faz também, a primeira coisa é deixar de fazer, é desconstruir isso. Então, a primeira coisa é muitas pessoas buscam segurança externa. Por exemplo, elas buscam ter um corpo bonito através da beleza externa, através da imagem, da aparência, fazendo alterações no seu corpo, fazendo esta ou aquela correção. Também é comum parecerem, de aparentarem ter uma segurança que na realidade não está lá. Isso é falso, é superficial, isso em algum momento vai estalar. E hoje em dia, com as redes sociais, em que é muito fácil aparecer à janela com a beleza física, com a ostentação de um corpo, é muito fácil parecer seguro. Será que essas pessoas são realmente seguras dentro delas?
Então, eu acho importante a gente olhar para isto. Não que as pessoas não possam se mostrar seguras e pôr as suas imagens e a sua beleza em exposição. Não é isso. Elas podem fazer e se é a forma delas se sentir bem, que o façam. Aquilo que eu chamo a atenção é e por detrás disso, e dentro disso, o que há? Será que há um trabalho interno que acompanha essa aparência de segurança, essa busca de segurança externa? Será que há um trabalho de busca de segurança interna, de transformação interna? É importante isso. E o outro erro que eu quero trazer aqui é um erro comum entre as mulheres de elas se desresponsabilizarem da sua parte. Elas acharem que a insegurança tem a ver com o outro. Elas desresponsabilizam-se do facto de a insegurança ser delas. E elas acreditam que o problema está nos homens, que não prestam, que não são confiáveis, que são uns traidores, que fazem isto ou aquilo que as deixa inseguras. E é como eu disse há pouco, talvez aquela pessoa ative um gatilho de insegurança, mas essa insegurança já lá estava antes da pessoa fazer aquilo. Então é responsabilidade nossa cuidar daquilo que é nosso, cuidar do que está dentro de nós. Não é? Mesmo que seja o outro que me ativa aquilo está dentro de mim, então eu tenho que cuidar disso. E isso é uma responsabilidade emocional nossa. E só com responsabilidade emocional é que um relacionamento chega, é que um relacionamento evolui. E só com responsabilidade emocional é que um relacionamento se constrói para ser um relacionamento de confiança, de amor, de segurança, de amizade, de alegria. E por onde é que você pode começar? Então, ok, falei de duas coisas que são erros comuns. Então, o que é que eu devo fazer então? Por onde é que eu começo? Talvez você me pergunte. O primeiro passo, que até pode parecer simples, mas para muitas pessoas tomar consciência não é nada simples, é um grande passo. O primeiro passo é reconhecer a sua insegurança, tomar consciência dela, identificá-la, nomeá-la, perceber em que momentos é que ela aparece. Para quê? Porque é que isso é importante? Para não ser apanhada de surpresa, para não ser engolida, tomada pela insegurança nos momentos em que ela aparece, em que ela é ativada. Porque quando a gente é engolida, quando a gente é sequestrada por uma emoção, a gente não consegue reagir adequadamente, a gente perde o controle e deixa-se ir na emoção, não é? Então, conhecer-se e saber como é que habitualmente a sua insegurança surge vai lhe permitir estar preparada para você reagir de uma forma mais madura. Segundo passo, depois que você tiver já facilidade e habilidade a reconhecer os momentos de insegurança, quando ela aparece, como é que ela aparece, o que é que a faz ativar-se, depois que você tiver facilidade com isso, o segundo passo é, no momento em que ela aparece, se questionar: isto é real? Isto é daqui, desta relação? Ou isto é um medo meu? Ou isto é uma memória emocional? Um eco da minha insegurança, da minha história? Então, é pôr na balança. Este segundo passo é isso. Assim que eu identifico, opa, espera lá. Isto é real? Existe aqui de facto evidência concreta de que a relação está em risco? Ou isto é só uma memória emocional, um medo que está dentro de mim e que tem a ver com a minha história, com as minhas relações anteriores, com a minha infância, enfim, isso é outro tema. Mas é colocar na balança, é se questionar, é fazer esta análise, certo? E o terceiro passo é decidir: o que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com esta insegurança? Será que, se eu identifiquei no segundo ponto, no segundo passo, se eu identifiquei que a insegurança é minha, tem a ver com a minha história, com o meu medo, com a minha infância, com uma memória emocional minha,
se é minha, então eu tenho que decidir se eu vou levar isso para a relação, se aquela pessoa que está ali, que é um parceiro, que é um possível companheiro de médio e longo prazo, será que eu levo isso para ele? Será que é ele a pessoa certa que vai diminuir a minha insegurança? Será que é ele que tem a função e a obrigação e a capacidade de me tranquilizar e de me baixar a minha insegurança? Ou será que eu posso cuidar de mim e daquilo que é meu e ir procurar apoio nos lugares próprios? Apoio profissional, procurar um processo terapêutico, procurar estudar mais sobre isso, estar aqui e ouvir-me falar sobre isso e ouvir conteúdos sobre isso, procurar lugares de apoio para isso. O que é que será melhor? Então, é levar para o relacionamento para o outro ou eu cuidar de mim e ir cuidar disso nos lugares próprios, para que não desgaste a relação? Esse é o primeiro questionamento. Se você lá no passo anterior identificou que aquela insegurança de facto tem prova, tem evidência de que está em risco, então, ok, então aí sim, como é que eu posso abordar isto na relação? É uma relação que, por conta disto que aconteceu, o que é que esta insegurança me comunica? Como é que eu posso reagir a isto? Ok? Então, é muito importante a gente fazer este trabalho de autoobservação, este trabalho de estar fora na relação, mas estar connosco mesma também, estar acompanhada daquilo que acontece dentro de nós e estarmos sempre de mãos dadas connosco para observar, para pensar, para tomar decisão, para reagir de uma forma madura emocionalmente. À medida que você for treinando esta autoobservação, à medida que você for construindo espaços, formas onde você possa aprender mais sobre si mesma, sobre este tipo de questões emocionais, mais depressa a sua insegurança vai se transformando e vai diminuindo. E o natural é que você vá ganhando cada dia mais segurança, confiança em si mesma e uma segurança e uma confiança que vêm de dentro, que são construídas a partir de dentro de si, por si mesma. Eu gosto muito da analogia da história dos três porquinhos. Eu tenho um filho pequeno, então ele gosta muito de ver os livros e ele adora o livro dos três porquinhos. E eu acho muito interessante, assim, a história dos três porquinhos aplicada a este tema que nós estivemos aqui a abordar hoje. Os três porquinhos, eles são três irmãos que cada um decide fazer a sua casa. Um faz de palha, o outro faz de madeira e o outro faz de tijolos. E o lobo vem para derrubar a casa com o seu sopro. A primeira casa que ele vai é a casa de palha e ele derruba muito facilmente a casa de palha. Depois vai à casa de madeira, com o seu sopro também muito facilmente ele derruba a casa de madeira. E quando ele chega à casa de tijolos, ele não consegue derrubá-la. E isso tem a ver com a construção da casa. Então, pensando nesta história dos três porquinhos e neste conteúdo que eu trouxe aqui hoje, que tipo de casa é que você é? Que tipo de casa é que você quer construir para um relacionamento? Será que é uma casa de palha, que é facilmente derrubada? Uma casa de madeira, que também se derruba com alguma facilidade? Ou você quer uma casa de tijolos? Que tipo de casa é que você quer ter preparada para receber a pessoa certa, para receber o seu parceiro quando for o momento dele chegar na sua vida? Será que você vai ter uma casa de palha que vai se abalar à mínima coisa? Ou será que você vai ter uma casa de tijolos que foi construída por si, num processo, nem sempre muito fácil, mas que é uma casa que está ali firme e forte para receber quem vier para estar consigo em casa? Então, construa uma casa segura dentro de si. Construa uma casa segura nesta área dos seus relacionamentos.
E se você gostou deste conteúdo, deste vídeo, siga aqui o nosso canal, partilhe com quem você considera que pode se beneficiar deste conteúdo, comente, partilhe, coloque as suas dúvidas e para mim é uma alegria poder contribuir, poder responder às suas questões e necessidades e fique connosco para o próximo vídeo. Um abraço!